Deus me trouxe aqui para dizer para você que a palavra do nosso Deus, ela diz que tudo que é de Deus prevalece e permanece. Tudo que é de Deus, tudo que é de Deus, é guiado pelos céus, é guiado por Deus, permanece e prevalece. A palavra do nosso Deus, que Deus colocou no meu coração para estar deixando para você, que foi a visão de Jacó, a visão que Jacó teve de uma escada. Deus me trouxe aqui para dizer para você, não queira pouco, sonhe alto porque o teu Deus ele é grande. Não sonhe pequeno, mas sonhe alto. Sonha alto porque o teu Deus ele é grande. E Deus ele realiza sonhos. Deus ele realiza projetos. Deus pega aquilo que está falido. Deus pega o que está falido e faz tudo novo. Deus coloca tudo novo. Deus coloca tudo no lugar. O que está no chão, Deus levanta. Deus me trouxe aqui para te dizer para você que o que está no chão, Deus pega projetos que às vezes você já até desistiu. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, não desista. O Senhor me trouxe aqui com esta palavra para você. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos planos de Deus, dos projetos de Deus que Deus prometeu para a tua vida. Do que Deus falou que vai acontecer na tua vida. Não desacredita. Porque Deus ele não mente, ele não dorme, ele não erra e não falha. Quando Deus ele te escolheu você, quando Deus ele te escolheu, quando o Senhor te escolheu para uma missão, quando Deus ele escolheu você para este projeto, Deus ele não errou na escolha. Deus ele não erra na escolha. Deus não escolhe os capacitados. Deus pega aquele que não é para ser. Deus ele capacita o homem. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus usa as que não são para ser. Então, quando você pensa que não é, aonde você pensa não é, mas é o que Deus tem, o que é. É o que é. Porque a lógica do homem não é a mesma do de Deus. Então, a palavra do nosso Deus, ela diz que Jacó, ele saiu ali, ele partiu da cidade de Betseba para a cidade de Harã. E no meio do caminho, ele chegou num lugar e passou a noite. Ele chegando neste lugar, a palavra do nosso Deus diz que ele passou a noite. Ele passou a noite neste lugar, né? Porque já era tarde. Creio eu que quando ele saiu dali, deste lugar, dessa cidade, ele, né, no caminho, ele sentiu cansaço, né? Porque a palavra não fala se ele estava num veículo. Antigamente, né, na Bíblia fala que o povo andava era a pé, cavalo, né, carroças, né, fala em carros também, né, mas só que a gente vê mais falando sobre, né, eles andando a pé, porque era de aldeia, era aldeias, né, e a palavra do nosso Deus aqui não está falando que ele estava no veículo, mas a palavra fala que ele cansou, né, e ele ali parou, né, à noite, porque já era noite e já o sol era posto, o sol já tinha se posto, né? Então ali ele parou, tomou-se uma pedra, a palavra do nosso Deus diz que ele tomou-se uma pedra e deitou-se. Ele deitou naquele lugar e colocou a cabeça sobre aquela pedra. E a palavra do nosso Deus diz que naquele mesmo lugar
que ele estava, né, cansado, porque já era noite, e a caminhada dele já tinha sido grande, e ali ele deitou, ele teve um sonho. Ele sonhou com uma escada cujo topo tocava-se os céus. E eis que naquela escada descia anjos e subia. E a palavra diz que naquela escada cujo topo tocava-se nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. Os anjos do Senhor subiam e desciam sobre aquela escada. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor. Então Deus aparece ali para Jacó sobre aquela escada, em cima daquela escada. O Senhor aparece a Jacó e fala com ele: eu sou o Deus de Abraão, de teu pai, o Deus de Isaque. Tá vendo essa terra em que tu estás? Essa terra em que tu estás deitado, tu darei a ti e a tua semente, né? Então, o que Deus ele falou para ele? Que aquela terra onde ele estava deitado, né, era a terra que Deus estava dando para ele. Deus apareceu para ele naquele sonho, naquela visão, e mostrou para ele que aquela era uma terra que era dele. Tem sonhos que Deus ele nos revela para mostrar e provar para você que o sonho que você teve é uma revelação e é confirmação de Deus. Que o que Deus te mostrou, Deus ele confirma para você. A terra que Deus ele te mostra, ele mostra para você e ele ainda confirma que tudo que é de Deus, irmãos, Deus, ele, além de mostrar para nós e nos revelar em sonhos, Deus ainda usa vasos na terra que é para confirmar, através da boca dos vasos dele, que aquele sonho que ele teve, aquela visão que ele teve, que você teve, é uma confirmação dos céus, é uma confirmação de Deus para a tua vida, que é ali Deus falou: estou te dando, te darei a ti e a tua semente. Estou te dando, essa terra é sua. Então Deus ele aparece em sonhos. Muitas vezes Deus está aparecendo para você. Deus está falando com você em sonhos. Deus ele está falando com você em sonhos. E Deus me revela. O Senhor me deu 2 revelações para entregar para você. Deus me fala que tem um território. Deus vai colocar um território nas tuas mãos. Tem uma terra que ela é tua. Essa terra, ela é tua. Deus vai colocar nas tuas mãos. Tem uma terra que essa terra, ela é tua. É por assinatura. Ela é tua, você vai tomar posse, você vai assinar, é em cartório. O Senhor me revela ao meu coração para te dizer para você que esse território, essa terra, é uma bênção de Deus na tua vida, é uma bênção. É uma bênção endereçada a você, que Deus ele está te dando e vai ser assinada em cartório. Assim o Senhor Deus me revela ao meu coração para te dizer para você, é uma terra, Deus está te dando, é uma bênção que você vai assinar. Você vai registrar essa bênção em cartório. Assim que o Senhor me revela ao meu coração que esta bênção vai ser registrada em cartório. E a palavra do nosso Deus diz, e o Senhor falando com ele que daria aquela terra, né? Falou para Jacó, dando ele aquela terra, para ele a semente dele. E o Senhor diz assim: e a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-ão o ocidente e ao oriente e o norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão bendita toda a tua família. Sabe o que Deus me revela aqui? Deus me revela um casamento. Deus me revela um casamento para você. Deus me revela um casamento para você. E este casamento será um casamento bendito. Será um casamento digno, guiado pelos céus, guiado por Deus.
Deus coloca o meu coração para te dizer para você que esta benção você vai assinar ela no cartório. E Deus me revela um casamento que é abençoado por Deus. É um casamento com uma benção de Deus. Pensa numa dupla honra. Porque o Senhor me revela em dupla honra. Deus fala comigo ao meu coração sobre uma dupla honra. Deus fala ao meu coração sobre uma dupla honra. Você receberá uma dupla honra. Deus revela ao meu coração um casamento para alguém que está aqui. Deus me revela um casamento para alguém que está aqui. E o Senhor fala ao meu coração para dizer para você que será dupla honra. Eu não sei, né? Mas o porquê, né? Porque Deus, ele sabe, quando o Senhor fala dupla honra, é algo que você lutou muito, é algo que você sofreu muito, é algo que você já tinha dado até por perdido. Deus fala ao meu coração assim, que é algo que você já tinha dado por perdido, mas Deus, ele vai realizar o sonho. Deus fala assim que ele vai realizar o sonho. Eu estou falando aqui que Deus está colocando no meu coração. E se eu tenho o Espírito de Deus na minha vida, se eu tenho o Papai querido na minha vida, e Deus, ele vai confirmar, através desta palavra, deste vídeo, o Senhor vai confirmar na tua vida essas palavras. Porque eu falo debaixo da unção do Senhor, debaixo do Espírito de Deus. E Deus me revela que a vergonha, no lugar de vergonha, no lugar da vergonha, o Senhor fala assim, no lugar da vergonha, eu te darei dupla honra. No lugar da vergonha, eu estou te dando dupla honra. Dupla honra. E Jacó falou assim com o Senhor. E ele falou com Deus assim, ele acordando, né? A palavra do Senhor diz que depois dele acordando, né? Ele acordou do sono, ele disse, na verdade, né, o Senhor está neste lugar e ele não sabia. Quer dizer que, né, quando ele acordou que ele foi ver que verdadeiramente era uma confirmação de Deus, que Deus estava confirmando para ele. E o Senhor fala aqui comigo que ele não está só confirmando através desse vídeo aqui, mas como ele está confirmando aí para você. Eu não sei, esse vídeo, essa mensagem, ela só chega na mão de quem Deus quer, de quem Deus, ele tem este propósito, que Deus, ele tem essa promessa. Deus fala de uma promessa. O Senhor coloca o meu coração para te dizer para você de uma promessa que foi Deus quem fez. É uma promessa que vai ser realizada. Deus fala de uma promessa ao meu coração. E o Senhor fala assim, ele falou, né, que na verdade, né, o Senhor estava neste lugar e ele não sabia. Porque muitas das vezes Deus está falando comigo, está conversando comigo, está conversando com você. Deus está mostrando as coisas para mim e para você, está mostrando que ele está no controle, que ele está na situação. E aí o que acontece? Eu e você, a gente fica duvidando. A gente duvida do que Deus está falando. Deus está falando com a gente. Deus está usando profeta na terra. Deus está usando vaso na terra para falar. Deus está usando você. Deus está mostrando para você em sonho. Deus está te revelando. O Espírito do Senhor está falando com você. Às vezes tem coisas que você está vendo dentro da sua mente. Você está achando que é coisa da sua cabeça. Você está achando que está ficando louco. Mas não, é o Espírito Santo que ele está falando com você dentro da sua mente. Dentro do teu coração. Deus está manifestando os dons dele. Deus está se revelando para você. Deus está falando o que ele tem na sua vida. Deus está falando da promessa. Deus está falando do que ele falou para você lá atrás. Deus te revelou algo lá atrás e você está duvidando, você está desacreditando da promessa de Deus, você está desacreditando que o teu Deus, ele está se revelando para você. Muitas vezes eu e você perdemos a bênção do Senhor, perdemos o que Deus, ele tem para mim e para a sua vida, porque nós desacreditamos, porque nós às vezes fica aéreos, não dá ouvido o que Deus está falando. Deus, ele está pronunciando as bênçãos dele na minha vida e na tua, e eu e você. Porque eu falo de mim também, irmãos. Isso acontece na minha vida também. Deus está se revelando para mim. Eu estou vendo Deus na minha frente. O anjo do Senhor está comigo. E às vezes a gente fica assim, meu Deus, será? Mas não é, a gente não pode ser assim. E aí o que acontece? As bênçãos, Deus vai e leva as bênçãos da gente, vai embora. Por causa de quê? Por causa da incredulidade. Incredulidade.
Quando eu prego para vocês, a espada do Senhor, ela corta em mim também. Ela corta na minha vida também. Deus falou, está falado. O inimigo falou, ele está falido. Porque o adversário, ele não tem mais poder do que o teu Deus. Pode, quando Deus ele resolve, quando Deus ele se levanta para fazer algo na sua vida ou na minha, não tem potestade, não tem principado que possa impedir um trabalhar de Deus, um projeto de Deus ser concluído na sua vida ou na minha. Então Deus me revelou, eu vim aqui com essa revelação para você. Deus me revelou, o Senhor me revelou para dizer para você que Ele tem uma honra, Ele vai te honrar na terra. Deus falou, eu vou te honrar na terra. Deus falou, eu vou te honrar na terra. Querendo o teu inimigo ou não, querendo o teu adversário ou não, eu vou te honrar. Deus falou, é a vontade de Deus. Não é a vontade minha, não é a vontade sua, é a vontade de Deus que prevalece. Quem dá a última palavra na sua vida e na minha é Deus. Levante 1000 do meu lado, 10.000 à minha direita de você, mas você não será atingido, porque o que Deus falou está falado. E outra coisa também, mesmo que eu e você queríamos que os nossos inimigos morreram, Deus colocou o meu coração para te dizer hoje, Deus está me revelando, Deus falando comigo hoje o tempo todo, que meus inimigos não vão morrer, os teus inimigos eles não vão morrer, não vão morrer, vão ficar vivos para ver o que Deus ele vai fazer, o que vai cumprir na tua vida e na minha. Vão ver o que Deus vai fazer. Porque o Senhor, Ele não falha, Ele não mente, Ele não erra. Deus, Ele não errou quando Ele te escolheu. O Senhor, Ele não errou. E Deus, Ele me revelou, o Senhor me revelou. Filha, eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Eu vou te honrar na terra. Querendo os teus inimigos ou não, vão ter que ver para saber que eu sou Deus na tua vida. Então ele falou, então Jacó falou, ele temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar, senão a casa de Deus, esta é a porta dos céus. E ele reconheceu que verdadeiramente era o Deus dele que estava ali com ele, era o Deus falando, é o céu se revelando, os céus ele está falando, o céu ele está, porque os céus ele fala, os céus ele está aí falando, o anjo do Senhor, os anjos do Senhor eles já trabalham, eles se comunicam e Deus ele vai confirmando, Deus ele vai confirmando, Deus confirma aqui, Deus confirma ali e Deus está falando e às vezes a gente quer, não mas será, fica assim, mas será, não tem será. Com Deus não tem disso. Com Deus não tem. Deus, a palavra de Deus ela não volta. A palavra do nosso Deus ela não volta. Deus me revelou. Eu via malas. O Senhor me revelou malas. Malas prontas. Deus me mostrou malas prontas. O Senhor me revelou malas prontas. Eu não sei se essa mala é você quem vai fazer as malas. E Deus vai te levar em algum lugar, ou se é alguém que está com as malas prontas e vai chegar, vai sair de um lugar para o outro. Mas Deus me revelou malas, o Senhor me revelou malas prontas e o Senhor me revelou também honra para a tua vida. Você vai ser honrado por Deus, é porque Deus quer. Não é nem a tua vontade, é a vontade de Deus que vai prevalecer na tua vida. Crê somente e confia. Que o Deus que você serve, o teu Deus, ele não erra, não se engana, não mente, não falha. Ele está acima de tudo, de todas as coisas. E o Senhor fala assim, que o céu é o trono dele e a terra é o escabelo dele. Nada foge do controle do Senhor. Está tudo nas mãos de Deus. Há um tempo, vai se cumprir. Vai se cumprir. Essa palavra, ela vai se cumprir. Você vai testemunhar, você vai testificar. Que somente o Senhor é Deus. Que o que Deus falou se cumpriu.